Quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e pensamos, eu quero ser algo a mais, algo diferente, talvez uma versão mais realizada, mais resiliente, ou talvez com um propósito mais claro. Essa busca por crescimento é universal, mas o caminho até lá muitas vezes parece cheio de obstáculos. O que é preciso para, de fato, ser o que a gente quer ser? Para desvendar essa questão, hoje temos uma convidada muito especial. Ela é Daniela Gradinar. Ela é paulista, mãe, executiva, mentora e, acima de tudo, uma apaixonada por autoconhecimento e crescimento pessoal. Com uma formação sólida que vai de negócios internacionais lá na Irlanda até psicologia positiva na PUC, ela une o universo corporativo com o desenvolvimento pessoal de uma forma bem única. A Dani é autora do livro Seja o que Você Quer Ser, e ela também é coautora de Negociando com o Sucesso. E hoje está aqui para compartilhar não só teorias, mas também experiências reais, né, sobre constância, disciplina e a coragem de protagonizar a sua própria história. Dani, seja muito bem-vinda. É uma alegria imensa ter você aqui conosco. Tudo bem com você? Oi, Juliano. Tudo bom? E você? Eu que agradeço aí pela acolhida, pelo espaço, dizer que também para mim é uma satisfação imensa poder estar aqui, ter esse bate-papo contigo e com todos aí que estão nos assistindo. Muito obrigada. Que bom, fico bem feliz, estou bem animado com a conversa, porque, inclusive, até a última conversa que a gente teve aqui no Plim Talks foi de uma literatura de não ficção, né? Então, a sua literatura, ela se aproxima também da não ficção, né? A gente não tem aqui um mundo de fantasias, né? A gente não tem orques, fadas e personagens, assim, a gente está muito mais próximo do que nós temos de nós mesmos, de vida real, né? Envolvendo um pouco, né, imagino ali, de sentimentos, envolvendo questões de trabalho, família, autoconhecimento, questões pessoais. Então, acho que vai ser um papo bem... um desenvolvimento de conversa bem interessante, assim. Acho que vai abrir um novo leque aqui de conteúdo pro canal e certamente nossos ouvintes gostaram bastante, né? E para quem, né, tá somente nos escutando, até para quem está nos assistindo aqui, eu tô com os dois livros da Dani em mãos, né? Esse aqui, né, Seja o que Você Quer Ser, que ela escreveu sozinha, né, autora do livro mesmo, e como coautora, esse livro aqui, Negociando com o Sucesso. Para quem só está escutando a gente no Spotify, não está conseguindo ver a imagem, na descrição tem um link, né, a gente vai colocar o link dos livros para conhecer mais detalhes, tá? E Dani, antes da gente chegar especificamente nos livros, eu queria trazer um pouco sobre a sua carreira, né, sua formação de carreira, que eu acredito que ela tenha sido importante, né, e fundamental para a geração dos conteúdos, as temáticas dos livros, né? Então fala um pouco para a gente, né, desde a sua formação de comércio exterior, a sua aproximação com a escrita, como que se deu tudo isso? Bom, vou começar dizendo que a escrita ela chegou na minha vida muito cedo, né? Enquanto criança, adolescente, escrevia bastante, escrevia versos, tinha diários, e eu guardo todos eles até hoje. Você acredita ou não, eu tenho uma caixa, acho que 2 ou 3 caixas de sapato cheias de caderno, de agenda, tá tudo amarelado ainda, mas eu não consigo me desapegar, sabe? Algo assim que caminha comigo, e eu sempre gostei muito de escrever. Eu sempre, enquanto criança, né, eu era uma criança um pouco mais introvertida, então eu me encontrava ali no papel, sabe? De colocar tudo ali, o que eu sentia, o que eu queria fazer, e foi quando eu encontrei uma forma de não só uma forma terapêutica, né, de lidar com os sentimentos, enfim, com tudo mais, mas também comecei a me divertir com isso, né, e depois de um tempo, eu comecei a pensar, puxa vida, eu preciso começar a escrever sobre as minhas memórias, porque o meu maior receio era envelhecer e esquecer de quem eu fui, de talvez ter algum problema de saúde, sabe, mas depois de ler tudo aquilo que eu havia escrito, me reencontrar. Então eu comecei a ter essas caraminholas na cabeça, achando que em algum momento eu poderia precisar me reconectar, sabe? E foi quando eu comecei a colocar uma série de coisas no papel com um pouco mais de afinco, aí ali eu já estava com uns 20 e poucos anos, e eu fui sempre exercitando, né, essa coisa da memória, de trazer relatos, e fui colocando tudo ali no papel. Então, assim, a escrita para mim sempre foi uma prática constante desde muito cedo, né? Agora, o que isso tem a ver com a minha formação? Não tem nada a ver, né? Inclusive, quando você estava falando sobre a introdução, né, o que eu fiz, o que eu andei
buscando, eu comecei a pensar, gente, olha quanta coisa, né, quanta coisa que faz parte de mim, é uma bagunça organizada, vamos dizer assim, porque de fato aqui dentro tem uma caixinha para cada coisa, mas quando eu me formei em comércio exterior, a minha intenção era justamente de poder manter dentro do trabalho algum contato com o idioma inglês, né, então assim, eu falei, comércio exterior, então vai servir muito para mim nesse sentido, e quando eu, né, comecei a estudar, fiz estágio, entrei na área, e eu e meu esposo, a gente tinha um sonho muito grande de morar fora do Brasil, foi quando a gente saiu de Malicuia mesmo, inclusive dentro do Seja o que Você Quer Ser, tem um capítulo falando só sobre isso, que é o capítulo Seja Corajoso, né, quando a gente tem realmente um sonho, algo a buscar, a alcançar, né, que você não olha para trás, você só respira fundo e vai. E foi o que a gente fez. E quando nós nos mudamos para a Irlanda, né, além de estudar lá, que, né, foi a minha primeira pós-graduação em negócios internacionais, eu acabei trabalhando numa área totalmente diferente do comércio exterior, né, numa startup de tecnologia. Então, você vê bem, né, eu me formei em comércio exterior, fiz uma pós em negócios internacionais, acabei trabalhando numa startup de tecnologia lá, e quando nós resolvemos voltar para o Brasil, que era justamente para poder ter o nosso filho aqui, próximo da família e tudo mais, porque realmente é muito longe, né, e caro, então a gente ia ter um contato muito curto, né, com a família, e aí a gente resolveu voltar, e quando eu voltei, eu entrei numa empresa de tecnologia, graças a Deus, me ajudou, né, a conseguir esse novo trabalho, então o comércio exterior ficou no passado, já não faz mais parte hoje, né, do meu trabalho já há muitos anos. E quando nós voltamos para cá, e nós fizemos aí, né, a vida do zero, né, de conquistar a casa, ter os filhos e tudo mais, foi quando eu comecei a me aproximar mais da escrita também, fiz essa busca por uma segunda pós-graduação, que foi em psicologia positiva, que é algo que tem me ajudado muito, principalmente com as mentorias para a carreira de mulheres, né, é algo que tem complementado muito, não só a experiência profissional, mas também toda essa parte de crescimento, de gestora, né, de sempre achar que não é boa o suficiente, então tem me ajudado muito nesse sentido também. E assim, o gancho maior para o livro vir à tona, não foi só essa questão dos medos, né, de colocar no papel as memórias, o esquecimento que poderia acontecer futuramente, mas eu fiz esse meu filho de papel, como costumo chamar, ou seja, o que você quer ser, nascer em decorrência de uma segunda gravidez que nunca veio, né, porque eu tenho meu filho hoje, ele tem 9 anos de idade, lindo, saudável, graças a Deus está bem, mas a segunda gravidez ela nunca veio, então foi algo que a gente, por vários anos, né, várias tentativas, continuou ali insistindo e nunca veio, então eu falei, poxa vida, por que não fazer desse cenário que a princípio é triste, né, é frustrante, por que eu não posso transformar isso, né, em algo positivo, né, é o que a gente chama de algo sublime, né, dentro da psicologia, quando você pega uma situação complicada, negativa, triste, e a transforma em algo significativo, maior, e que dê para compartilhar com outras pessoas, é algo sublime, né, então foi isso que eu acabei fazendo com o meu, seja o que você quer ser, inclusive o mesmo que está aí contigo, né, e o livro, ele acabou nascendo a partir dessa transformação interna mesmo que eu tive, né, essa força de não conseguir gerar uma vida, mas de gerar um outro tipo de vida, porque eu acredito muito que nós mulheres, né, um ser humano como um todo, a gente pode gerar vida, não precisa necessariamente ser de uma gravidez, eu acho que a gente pode gerar conhecimento, pode gerar troca, né, acho que tudo que parte de você com intenção, de forma genuína, não deixa de ser um filho seu, algo que você criou e que pode realmente contribuir com as pessoas e com o mundo, e o livro me ajudou muito, né, a superar essa frustração e a lidar melhor, né, com a situação, então foi assim que ele acabou nascendo, e para mim é uma alegria muito grande, eu o amo tanto quanto um filho humano, vamos dizer assim, né, então muito amor por essa obra. É bem interessante, né, Dani, você falando sobre o motivo, né, assim, o gatilho para a produção do livro, e é interessante que escrever um livro, passar por todas as etapas editoriais, né, como escritor independente, é algo que demora, então é algo que é construído ao longo de meses, né, não sei exatamente quanto tempo você levou, né, para a construção, mas você falou, essa frustração, toda essa vontade não realizada do segundo filho, de forma quase que a conta gotas, ele foi sendo pouquinho por pouquinho preenchido, de repente a cada página escrita, a cada etapa superada,
foi muito isso, porque às vezes, sei lá, a gente quer suprir uma falta, né? A gente quer suprir um desejo não realizado, fazendo uma viagem, indo no restaurante, sei lá, fazendo alguma coisa que é pontual, momentânea. E de repente a falta aparece de uma forma maior depois. Mas o livro é uma construção, um castelinho que você vai construindo, né? Igual você falou, um filho de papel, que é uma geração também muito longa, né? Então, Sim. esse página por página, como que foi todo esse processo? Foi doloroso? Foi difícil? A descoberta da literatura independente também? A jornada de construção do livro, como que foi? Sim. Então, o livro, né, a proposta dele não está ligada a essa questão, né, de não ter conseguido, né, gerar uma vida e tudo mais. O que eu fiz? Quando eu comecei a resgatar essas memórias que eu estava colocando ali no papel à mão mesmo, tá, num caderno, né, e eu comecei a ler, e puxa vida, em momentos em que eu queria continuar escrevendo, eu não conseguia continuar escrevendo, eu relia o que eu havia escrito. E nesse exercício de reler o que eu havia escrito, eu pensei, puxa vida, isso daqui não é só algo bom para mim. Eu acho que dá para transformar esse material em algo maior, algo que pode realmente fazer com que as pessoas leiam, reflitam e tragam algo para si, né? E que aprendam com tudo que estava sendo colocado ali. E foi a partir desse momento em que eu comecei a fazer esse exercício, porque assim, todo esse momento de frustração só me fez me apegar ainda mais à escrita. E quando eu pegava para escrever essas memórias, eu relia o que havia sido escrito. E quando eu relia, eu validava cada vez mais que poderia sim transformar em algo maior o que veio a ser o livro hoje, né? Então, assim, esse exercício de reler o que havia sido escrito fez com que eu conseguisse escrever cada vez mais, e foi quando eu comecei a, de fato, estruturar. E todo esse processo, ele durou mais ou menos 1 ano e meio, né? Entre parar para escrever, passar tudo para o computador, o que me demorou muito tempo também, né? Porque eu tenho meu trabalho, meu dia a dia, né? E a gente, se pudesse, ficaria o dia inteiro escrevendo, com certeza, escrevendo, redigindo, né? Aquele ócio criativo, né? Olhando para o nada, tentando puxar algumas ideias, mas infelizmente eu não tinha todo esse tempo, então por isso que acabou levando, né? Esse 1 ano e meio. E quando eu realmente comecei a ver que o livro estava vindo à vida, né, olhando ele no computador, vendo página por página ali, eu pensei, tá, mas e quando ele fica pronto, o que eu vou fazer com ele? Como que eu vou colocar ele no mundo mesmo, né, gerá-lo, ok, estou gerando, mas como que eu vou fazer com que as pessoas tenham acesso a essa informação? Né? E foi quando eu comecei a fazer uma série de pesquisas, realmente procurar em blogs de escritores independentes, ver as formas que eu teria ali para poder fazer com que ele aparecesse de alguma forma para as pessoas, né? Foi quando eu me deparei com uma plataforma de autopublicação, o Clube de Autores, que faz com que você suba, né, todo o material ali, e ele já cria um link direto, né, com a Amazon, com uma série de outras plataformas aí literárias. Eu pensei, pronto, é isso. Porque na minha concepção, eu sempre achei que, eu não sabia, até porque eu era muito leiga no assunto, mas para mim eu achava que todo livro tinha que ter uma editora, que não era possível fazer dessa forma. E quando eu vi a possibilidade, foi quando eu só queria acelerar o processo, porque eu não via a hora de vê-lo pronto, né? Porque uma vida a gente gera em 9 meses, esse demorou, eu acho que uns quase que 16 dobro, né? meses. Muito tempo. Eu falei, não, já passou da hora de nascer, né? Então foi quando eu me deparei com a plataforma, fiquei muito animada, e isso só me deu ainda mais vontade de concluir o processo. E foi quando o processo foi concluído de fato, e ele veio à vida, né, e eu amei o resultado, até hoje, assim, é uma obra que me deixa muito realizada de poder ter, né, colocado ela no mundo para as pessoas lerem, é um legado que fica, né, porque eu acho que o que a gente deixa nesse mundo, né, além da saudade, né, acho que se a gente puder plantar alguma coisa, fazer com que um pouquinho da gente seja eternizado, né, seja uma árvore, ou o que você vai deixar para os seus filhos, ou até em formato de livro. Então eu sou muito feliz nesse sentido de poder ter alcançado isso e de ter feito de todo esse processo um degrau para eu poder subir, porque realmente toda a questão do segundo filho virou uma pedra no meio do caminho, né, eu falo, o que eu faço com essa pedra, né, ou eu fico aqui em cima dessa pedra chorando, ou eu atravesso, e foi o que eu tentei e consegui fazer, não que a história do segundo filho tenha acabado, né, a gente vai vendo o que vai acontecer, mas me ajudou muito, me aliviou muito a aceitar mais a situação, né, e não deixa de ser um segundo filho, com certeza. Sim. Um ponto que você falou agora que chamou
me chamou bastante atenção, né? Porque acho que o livro é uma das melhores formas da gente colocar quem nós somos ali, e de uma forma concreta. Tem palavras escritas, então quem pegar, né, o seu livro vai entender um pouco sobre quem que é a Dani, sobre o que ela escreve, por mais que, né, por exemplo, eu escrevo ficção, né, por mais que meu livro não tenha nada pessoal do Juliano, mas você consegue ter uma conexão, né, o tom de voz, como que ele escreve, como que ele retrata sentimentos, então o livro ele é ótimo para isso, né, é uma ótima forma de deixar a nossa marca, isso que você falou. E você citou também o clube de autores, né? Quando eu recebi o livro, né, eu trabalho meio, a gente sempre dá aquela olhada, né? Tipo assim, deixa eu ver qual que é a editora, deixa eu ver a capa, a gente vai abrindo, vai vendo a orelha, vai vendo as questões técnicas antes de entrar na história em si. E na hora me veio na cabeça e falei assim, cara, isso aqui é do clube de autores, assim, porque eu tenho vários livros do clube, né? Enfim, eles são parceiros aqui do podcast, então eu falei assim, cara, esse livro aqui tá com uma cara de clube de autores, deixa eu ver se é. Aí eu entrei no Google, eu vi, tá lá publicado, né? Você falou, você coloca o nome do título, o título do livro no Google, aparece as várias plataformas que está distribuído, né? Então tem um alcance bem legal, assim. E é legal que, assim, é muito possível, né? A gente está falando de literatura independente, então eu também tive essa mesma dúvida que você teve no meu primeiro livro, tipo, será que eu preciso de uma editora, né? Parece muito distante, né? A gente às vezes lê só os clássicos, né? A gente, de repente, entrando no universo da literatura, nunca conversou com autor independente, mas eu acredito que você também tenha tido esse sentimento, é tão revelador, né? Quando a gente descobre, é tão bom, né? Quando a gente descobre esse mundo de possibilidades, você, nossa, eu posso publicar um livro, né? E aí, a partir do momento que descobre, vem a ansiedade de publicar, né? Imagino que pelo tempo, 1 ano e meio ali que você falou, até publicar, aí vai ficando cada vez mais ansiosa. E você teve também esse momento de eu quero logo o meu livro em casa? Sim. Nossa, e quando chegou, né, a caixa com eles impressos, assim, foi uma emoção muito grande. Eu lembro, assim, de rasgar realmente a caixa, eu pensei em tantas coisas, eu falei, nossa, né? Eu pensei, vou fazer um vídeo, eu acho que eu vou, de alguma forma, eternizar esse momento. Eu nem lembrei, né, a caixa chegou, já rasguei, fui tirando, assim, e cheirar, e pegar na mão, então, realmente, foi muito gratificante e realizador, né, essa palavra que você acabou de usar, eu acho que é muito isso, né, essa questão de ser um processo muito revelador, porque a gente não se vê dessa forma, eu, pelo menos, não me via, né, eu gostava muito de escrever, mas eu nunca pensei que, de fato, isso poderia se materializar em uma obra de forma que as pessoas pudessem ver e consumir, né, tanto é que essa questão do processo e da ansiedade, ela só ficou um pouquinho mais acentuada no final, porque, para mim, a parte mais difícil foi a capa, porque a capa, querendo ou não, o pessoal fala, não, a gente não julga o livro pela capa, ou não julgue o livro pela capa, a gente julga o livro pela capa, né, isso serve para livros, né, não para pessoas, mas assim, como que você vai querer que o seu livro seja visto? Porque o conteúdo, você sabe que é bom, né, inclusive eu li isso em um blog dizendo assim, se você escreveu o seu livro, outras pessoas também vão gostar, né, as chances de outras pessoas gostarem, colocar aqui, eu coloco uma foto minha, eu coloco só uma frase, como que eu consigo fazer com que a imagem demonstre um pouco do conteúdo, né, e no período em que o livro estava sendo elaborado, eu meditava muito, todos os dias, praticamente todos os dias por 20 minutos, né, e a posição que a gente mais usa enquanto medita é a posição de lótus, né, e diante de um dos dias em que eu estava meditando, e eu estava ainda nesse processo de capa, sem saber o que eu ia realmente colocar na ilustração, eu olhei assim e falei, puxa vida, por que eu não uso uma flor de lótus? Eu vou me aprofundar um pouco mais sobre o que ela significa, eu acho que talvez dê certo. E foi quando super deu certo com o conteúdo do livro, porque a flor de lótus, né, para quem não sabe, é uma flor aquática, que nasce lá na lama do brejo, e ela faz um esforço super forte ali de manter as pétalas fechadas, subindo por toda aquela água impura, ela vai até a superfície e abre as pétalas para ser acariciada pelo sol. E quando o sol vai embora, ela se fecha e retorna para dentro da água. Esse exercício diário que a flor de lótus faz, para poder receber esse momento de luz ali, de acalento do sol, é muito gratificante,
para essa flor. Então, se a gente puder aplicar um pouco dessa força que ela tem todos os dias, né, em nossas jornadas de vida, quem sabe a gente também não possa ter um lugar ao sol todos os dias e ser o que nós queremos ser. E quando eu conseguir entender, né, todo esse arquétipo da flor de lótus e casar com a proposta do livro, pensei, é isso. Ela não é só uma flor linda que vai chamar a atenção, mas colocando a descrição, né, do porquê ela está na capa também em uma das orelhas, você deve ter visto aí, tem toda essa descrição. Sim, exato. Eu estava relendo aqui, você comentou, estava revendo aqui na primeira orelha, você conta, né? Isso mesmo. E é para o leitor poder fazer essa associação, porque no primeiro momento as pessoas não fazem essa associação, então eu acho que ficou bem bacana colocar ali na orelha para poder dar esse momento de abertura mesmo, né, de revelação para o livro. Então a capa foi o que me deixou assim um pouco mais preocupada, mas eu acho que valeu muito a pena esperar, né, trabalhar com várias ideias, porque no final deu muito certo, pelo menos para mim, eu acho que fez muito sentido, né? Ficou super lindo também. Não, o trabalho ficou muito bem feito, assim, eu gostei bastante. E gostei mais ainda também, naturalmente, pela dedicatória. Claro, não poder deixar de enviar sem, né? Uhum. Mas bem legal você contar isso, Dani, porque cada livro, né, ele, apesar dos processos editoriais, às vezes a rotina de escrita, tem várias similaridades, né, entre os autores ali, mas a forma com que você conta, né, o porquê de escrever o livro, isso é muito único, né, então carrega muito, né, do seu passado, das suas vontades, e é o livro que chega com um recorte muito fiel, né, a quem que é a Dani, né, o momento dela. E você entende ele como algo único, fechado, assim, um projeto, não um projeto gráfico de livro, mas um projeto de vida ali, de um momento que se encerrou, não que vai deixar no canto, não entendo dessa forma, mas como uma realização, tipo assim, foi realizado, tipo assim, foi o suficiente a publicação desse livro para todas essas angústias que você tinha antes? Uhum. Me ajudou muito. Eu acho que quem escreve deve ter esse mesmo sentimento, essa mesma sensação que eu vou descrever agora. Mas quando você coloca no papel, seja escrevendo à mão ou no computador, dá uma sensação de descarrego, assim, muito grande. Pelo menos para mim foi isso. Embora eu não estivesse falando sobre a situação em si, mas me ajudou muito nesse sentido, né? Tanto é que quando eu finalizei, eu me senti muito leve, né? Me senti um pouco menos angustiada, assim, com certeza, mas é como eu falei, a vontade ela não passou, né? Mas a dor da espera e de não acontecer, ou cicatrizando ao longo de todo esse processo, ao longo dos encontros que eu tive com leitores, de pessoas que puderam falar, olha, gostei muito do seu livro, é um livro que realmente todo o conteúdo ele acaba sendo muito relevante para qualquer faixa etária, é um conteúdo atemporal que você pode ler hoje ou daqui 5, 10 anos vai continuar fazendo sentido. Alguns dos capítulos, inclusive o Seja Interessado para Ser Interessante, é um dos capítulos que as pessoas mais comentam, porque fala muito sobre você realmente se envolver em situações, em experiências, porque você teve interesse, você teve vontade e tudo aquilo te transformar numa pessoa interessante, né, e eu acho que isso também vai muito de encontro com o que a gente está fazendo aqui hoje, né, eu acho que se eu tivesse deixado aquela pedra sentada ali no meio do meu caminho, né, aquela situação complicada e não ter transformado tudo isso em algo realmente interessante, né, para as pessoas, eu não estaria falando com você aqui hoje, né, então eu acho que sim, todo o processo aliviou muito toda essa questão e me ajudou muito, demais, e me ajuda até hoje. Eu o vejo como uma obra realmente meu primogênito, é uma obra selada, né, realizada, mas acabou abrindo as portas para uma aptidão que eu sempre tive, né, mas que eu vejo como algo a contribuir, né, eu vejo isso agora como um propósito realmente de vida, de verdade, de escrever para as pessoas. Tanto é que, no início, o que eu mais fazia era presentear as pessoas com o meu livro. Você não tem ideia, Juliano, do quanto meu livro foi
para o mundão, assim, para as pessoas, né? E foi quando eu comecei também a me envolver com pessoas que faziam marketing literário, como que eu fazia para estar nos lugares, para me conectar com as pessoas corretas, para eu poder estar à frente dos leitores, porque quando nós somos anônimos, né, você não vai procurar Daniele Gradinar na Amazon. Sim. Eu vou estar lá, se você me procurar, eu estou lá, mas você não vai ter esse clique, né, porque as pessoas não me conhecem. Então, o que eu comecei a entender? Que eu preciso estar no lugar certo para as pessoas certas, né, e continuar sendo uma pessoa interessada para me tornar interessante. Por isso que esse capítulo ele é tão relevante para tudo que você faz na vida, né? E um outro termo que eu achei muito bacana, que foi a Dani Sakugawa, né? Um curso que eu fiz dela, que cuida bastante ali de marketing literário, principalmente para autores independentes, ela fala o seguinte: não adianta você querer caçar borboletas, como se eu estivesse tentando caçar os meus leitores. É muito difícil caçar borboleta. Você vai lá com a redinha, você não consegue, elas são muito rápidas. Mas, se você cuidar bem do seu jardim, as borboletas vão pousar no seu jardim. E foi o que eu comecei a fazer. Comecei a cuidar mais das redes sociais, de postar bastante coisa sobre o livro, né, as citações que eu tenho ali. Comecei a participar de feiras literárias, né, para estar em contato com esse público. E foi quando eu percebi que as borboletas, elas começaram realmente a pousar no jardim, né? As pessoas começaram a me chamar para falar sobre o livro, né, em eventos corporativos, digo pessoas assim, amigos, amigo de amigo, fala, nossa, eu gostei do seu livro, vem cá, eu acho que vai ser bacana se você vier aqui falar com esse público mais novo, ou vamos falar aqui com essas meninas, né, então as coisas começam a acontecer. Então, a partir do momento em que você tem interesse, de maneira genuína, né, você tem essa intenção, esse propósito de plantar realmente coisas positivas para as pessoas, organicamente tudo começa a acontecer. Né? E assim como quando a gente teve um primeiro contato também, né? Falei, olha o livro aqui, vamos conversar. Sim. Eu acho que é muito isso, né? E eu acho que naturalmente as coisas começam a girar. Faz sentido, né? A girar e faz sentido, exato. Né? Sim, é por isso que eu acho que esse livro, assim, ele realmente, ele é uma obra que foi publicada, teve aí tudo que precisava ser dito nele foi dito, mas eu continuo angariando novos projetos, tanto é que vou contar uma história breve. A resposta está muito longa, mas eu preciso falar sobre isso. À vontade. Longa e interessante, pode continuar. Sim, falando ainda sobre essa questão do seja interessado para ser interessante, que eu acho muito, muito real. Não tem como a gente falar que isso não procede. Quando eu estava trabalhando ali em uma das feiras, que inclusive eu soube dessa feira através do grupo de mentoria para mulheres, né? E olha só, e esse grupo de mentoria para mulheres eu entrei porque uma amiga minha leu meu livro e falou, olha, acho que você pode ajudar muita gente com o conteúdo do seu livro, vem aqui. Foi assim. Legal. Então eu estava lá nesse grupo de mentoria e aí falaram, olha, vai ter essa feira. Eu sei que algumas de vocês têm livros, quem gostaria de expor, vai na feira. Fui nessa feira. E lá eu encontrei com algumas outras autoras independentes que fazem parte de um projeto que se chama Escreva Garota. E o Escreva Garota é muito bacana, porque ele faz esse acolhimento, né, também de escritoras independentes, somente mulheres, né, para poder participar em feiras e tudo mais. E eu peguei o contato do Escreva Garota e me filiei a elas também. E no ano passado, eu tive a oportunidade de estar na Bienal com o Seja o que Você Quer Ser, né, por 2 dias, dentro do estande do Escreva Garota. E, claro, você está na Bienal, o que você vai fazer? Você não vai só trabalhar. O tempo que eu tive também, dei uma volta lá, né? E, enfim, fui em outros o ecossistema todo, né? Sim, que é maravilhoso, né? Você está no seu parque de diversões, uma coisa assim, muito boa. Para quem lê e para quem escreve, é um prato cheio. E quando eu passei pelo estande da editora Chave Mestra, eu me deparei com projetos de coautoria. E foi quando eu entrei em contato com eles e né, nós fizemos um primeiro contato, eu quis entender quais tipos de obras eles estavam publicando, né, se eram de ficção ou não ficção, porque eu não sei escrever ficção. Eu consigo elaborar bem só a não ficção, que é o que a gente tem aqui no Seja o que Você Quer Ser. E foi quando eles me apresentaram o Negociando com Sucesso. E foi dessa forma que eu entrei no Negociando com Sucesso e escrevi um dos capítulos, que é sobre o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Então, mais uma vez, né, dei a volta na feira, entrei em contato com eles, entrei nessa coautoria. E uma das coautoras do Negociando com Sucesso entrou em uma outra coautoria da editora Líder, do selo Mulheres, onde é feito ali só um trabalho com mulheres escritoras. E eu
já entreguei o meu capítulo dessa outra coautoria, que é de mulheres na comunicação. Então, você vê como uma coisa puxa a outra. E quando eu falo com as pessoas, independente do que você quer fazer na sua vida, só se movimente, sabe? Faça o correr o que está no atrás, seu né? alcance. Exato. Porque as coisas, assim, elas vão acontecer. Se tiver que acontecer, elas vão acontecer. Mas não deixe de se movimentar, não deixe de ser interessado pelas coisas, não espere o dia perfeito para poder dar o primeiro passo, porque esse dia, ele não existe. Sempre vai ter uma condição ali que não é favorável e você vai desanimar. Então, vai como você está, com o que você tem, dê o primeiro passo e pronto. Né? Senão você sempre vai ficar esperando o dia perfeito para as coisas acontecerem, e quando vê, já passou um mês, já passou 6, já passou um ano, e você já perdeu muito tempo, e continua alimentando essa frustração, né? Então não deixe de realizar por conta de algo que ainda não está ali contigo. Só dá o primeiro passo, e o primeiro passo ele é sempre o mais importante, porque depois do primeiro, o segundo vem, e o terceiro, e o quarto, e quando você vê, você está longe. E uma frase que tem no meu livro, que eu acho que é muito, muito importante a gente sempre falar, é quem você pensa que você não é. Esse é o maior problema de todos nós. Né? Se alguém virasse para mim há 10, 15 anos atrás e falasse assim, olha, eu acho que você nunca vai ser uma escritora, e eu me via, nossa, eu realmente não sou. Quem eu penso que eu não sou? Se eu realmente validasse isso, talvez hoje eu não teria esses 2 livros já publicados. Sim. E esse outro terceiro chegando, né? Então acho que é muito isso, da gente começar a se olhar e ver quem de fato a gente pode ser, né? Então pare de pensar em quem você acha que você não é, porque você pode ser sim, com certeza. Sim. Você falou da sua resposta longa, mas eu achei muito interessante, Daniela, que eu estava aqui preparando um gancho para o segundo livro, você já fez o gancho, você já puxou, e que para mim é mais válido, assim, que eu acho que é legal, que é até um dos objetivos aqui do Plin, que é essa divulgação literária, né, que é divulgar o autor independente, mas é algo que, às vezes, quem está chegando agora se assusta, é que o autor independente ele tem que correr atrás, né? Ele não pode ficar esperando a editora divulgar ou que vai cair dos céus leitores. É um trabalho, você tem um produto, você tem que vender esse produto, sim, né? É igual quem, né, sei lá, faz brigadeiro e vai para a rua vender seu brigadeiro. Você tem que correr atrás. Ninguém vai bater na porta da sua casa querendo comprar seu brigadeiro que você fez. Você tem que ir para a rua, né? Metaforicamente e literalmente você tem que ir para a rua vender. Então, e o que eu gosto muito desse ir para a rua, porque a gente acaba que aprende, a gente aprende sobre marketing, a gente aprende sobre vendas, a gente aprende sobre e descobre habilidades que a gente às vezes nem sabia que a gente tinha. E além disso, conhece pessoas, né? Eu acho que isso é muito legal. Com certeza. Coletivos, né? Outros autores, iniciativas. Então a gente vai criando, entrando nesse ecossistema que, para mim, ele é muito interessante, ele é muito relevante, né? Então, e por conta de tudo isso, né? De toda essa busca, que você chegou no segundo livro. Olha que outra consequência bem legal, sim, né? Que eu imagino quando você começou a divulgação do primeiro livro, você nem imaginou o outro sendo elaborado com diversas pessoas, né? Então, é um caminho que eu vejo alguns autores dependentes às vezes reclamando que brasileiro não lê, mas assim, a pessoa também não se esforça para ser lido. Mas, por outro lado, eu vejo vários autores dependentes ganhando espaço, ganhando leitores, sendo visto por grandes editoras por conta de toda essa visualização que conquistam seus objetivos. Então, é uma jornada difícil, né? Mas acho que para qualquer carreira, né? Para qualquer caminho profissional que a gente siga, é difícil, né? Sim. E aí, né, até aprofundando um pouco mais aqui no Negociando com Sucesso, que está aqui também, que é outro livro que tem uma capa, um acabamento bem legal, assim, como produto, né? E é uma obra de dezenas de autores, né, Dani? Tem muita Sim. gente aqui. Eu abri aqui na página 88, que está o seu texto. Como que foi esse trabalho, assim, de escrever? Você se envolveu também na parte da produção? Ou só mandou seu texto e pronto? Você teve contato com os outros autores? Como que foi? Porque eu fico pensando assim, se escrever e publicar um livro já é difícil, né? Fazer parte de um coletivo
são outros desafios, né? Sim, muito. Mas eu acho que esse desafio maior deve ter sido, acho que da própria editora, né, de Para quem conseguir organizou, né? isso, de angariar esses autores, onde cada um ali dentro da sua área de atuação, né, e de conhecimento para poder dissertar e fazer com que tudo fizesse sentido ali dentro da obra, né? Porque o Negociando com Sucesso é um livro voltado aí para quem está empreendendo, ou até mesmo para quem trabalha, né, enfim, como CLT, ou dentro do mundo corporativo e etc. Mas o que acontece dentro do Negociando com Sucesso? Quando eu estive em contato com a editora, né, e quando eu conheci o projeto, e eles trouxeram para mim todos os capítulos que estavam sendo elaborados e quais eram os capítulos que ainda não estavam né, com nenhum autor ainda associado. E quando eu me deparei com o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, foi o tema que realmente mais fez sentido para mim, né? E foi quando eu comecei a falar sobre com eles. Então, assim, a princípio, eu sabia que todos aqueles capítulos já estavam associados com autores e outros não. E aí eu falei, bom, esse aqui eu posso pegar esse para mim? Pode. Como você pretende elaborar? Então, a gente teve ali algumas sessões, né, para eu poder realmente dissertar um pouco da minha ideia e, em seguida, coloquei tudo isso no papel. Claro que, se a gente comparar o processo de escrita de um livro inteiro, como foi o meu primeiro, com um capítulo, é infinitamente diferente, porque o processo ele é muito mais rápido, né, ele é monitorado, e você tem que realmente, não só a questão do tempo, mas também fazer com que tudo que você está colocando ali, esteja de acordo com a proposta do livro. Então, eu entendi qual era a proposta do livro e o que eles esperavam de mim. E o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional foi muito bacana, porque a empresa onde eu trabalho hoje é uma empresa que adota o trabalho remoto já desde sempre. E eu estou lá há 13 anos, né? Mesmo antes da pandemia. Então, eu já trabalhava de casa. Existe um escritório físico aqui em São Paulo, né, onde eu me desloco aí uma vez por mês, 2 vezes por mês, mas é muito pouco. Então, no início, para mim, foi muito difícil entender qual que era esse equilíbrio, porque eu estava acostumada a ir para o escritório, né? Esse foi o emprego que eu consegui assim que nós voltamos da Irlanda, né, em 2012. Então, quando a gente voltou, e eu já entrei nessa empresa, para mim era tudo muito novo. Eu falei, não, mas eu quero uma mesa para mim, eu quero meu canto. Não, você pode trabalhar no escritório, mas também você pode ficar em casa. Então, como que eu desenvolvo essa disciplina, né, de forma que eu consiga atender as expectativas, o que é esperado, né, de mim como uma colaboradora da empresa, e como que eu consigo equilibrar isso também com a minha vida profissional, né? Na época eu ainda não era mãe, eu passei 4 anos trabalhando ali, né, muito mais no escritório do que em casa, porque eu ainda não tinha filhos, mas quando meu filho nasceu em 2016, foi quando tudo ficou um pouquinho mais, como que eu vou conciliar tudo isso aqui? Filho pequeno, casa, trabalho, né? Então, dentro ali do Negociando com Sucesso, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, inclusive o nome do capítulo é Como o Equilíbrio Chegou à Minha Vida, eu trago justamente esses elementos, né? O que a gente precisa ter para poder compor esse equilíbrio. Então, disciplina, planejamento, organização, resiliência, né, a adaptação. Aí você fala, poxa, lógico, né, eu pego todos esses elementos e eu tenho a receita ali. Claro que não é tão fácil assim, é um exercício, né, mas a partir do momento em que você entende que um elemento ali depende do outro, você consegue. Claro que nem todos os dias a gente vai conseguir seguir a risca, porque a vida é dinâmica, né, os problemas acontecem, a gente tem a agenda do dia, mas quem consegue, né, preencher a agenda, a risca ali todos os dias, é muito difícil. Mas, ali no capítulo, eu trago realmente essas vivências, o que é muito legal, e dá para validar ainda mais o que eu estou tentando propor ali, né? Então, assim, é uma orientação para que o equilíbrio esteja presente na sua vida, e se você exercitar ali diariamente, sim, você vai conseguir trazer um pouco mais de equilíbrio. Não que todos os dias a gente consiga equilibrar todos os pratos, é muito difícil, né? Mas é possível. Muito possível. E junto comigo, os outros coautores trazem também ali sobre como tirar um planejamento, sobre como tirar um projeto do papel, como que eu faço para ter um melhor gerenciamento financeiro, gerenciamento de tempo, como lidar com a procrastinação, né, como iniciar uma vida de empreendedor. E o meu encontro com esses autores foi justamente no dia do lançamento do livro, que foi em janeiro desse ano, 18 de janeiro, lá
na sede da editora Chave Mestra. E foi muito bacana porque nós passamos a tarde inteira juntos lá, conversando, trocando, né, ideias. Cada um de nós teve a oportunidade de subir ao palco e falar sobre as nossas contribuições, né, os nossos capítulos. Então foi uma conexão muito bacana até hoje, né? Nós temos aí que são autores de todas as partes do Brasil também, né? Pessoas que vieram de fora do estado, de outras cidades, mas o nosso contato continua, inclusive, né, para poder trabalhar em outras obras, assim como aconteceu, né, de entrar ali no Mulheres para a Comunicação. Então, dentro do trabalho de cada um e da área de conhecimento, a gente vai angariando também novos autores, né, novas obras, e eu acho que esse contato ele é muito importante, porque, como você falou, a gente entra nessa bolha, e o importante é esse contato, é ir para a rua, conhecer as pessoas, né, assim como eu conheci o Escreva Garota em uma das feiras, não tinha ideia do que era, não conhecia. Então, se eu não estivesse naquela feira, também não teria oportunidade de conhecê-las, né? E, da mesma forma, se eu não estivesse, né, participando dessa coautoria, também não conheceria todos esses autores, esses profissionais incríveis que também contribuíram para a obra. Então, de fato, foi uma experiência maravilhosa. E eu não vejo a hora do lançamento do próximo livro acontecer para eu viver tudo isso de novo, né? E deve ser aí já no início do ano que vem. Que aí era o outro gancho que eu ia fazer, sobre essa próxima obra. Você falou pontualmente que está preparando, mas até onde você pode revelar para a gente sobre o próximo livro? Sim, Bom, o Série Mulheres, que é uma série de obras só de autoras mulheres, né? E a gente tem uma série de temas diferentes. Então, você tem mulheres na comunicação, mulheres em finanças, mulheres atuando em várias áreas diferentes. E o meu Mulheres na Comunicação, o meu capítulo, ele já foi entregue, revisado, já foi aprovado. O livro ele está em processo de confecção, né? E a gente está só na guarda aí da data realmente ser divulgada para o lançamento. Então, deve acontecer aí no primeiro semestre do ano que vem, pela editora Líder. E o meu capítulo, ele fala sobre como a comunicação te leva onde você quer chegar. Né? Então, voltando de novo a falar sobre a questão do ser interessado para ser interessante. E muitas pessoas, embora esse seja um capítulo de um dos meus livros, do Seja o que Você Quer Ser, muitas pessoas falavam para mim, poxa, você pode fazer um outro livro só com esse tema, porque ele é tão rico, né? Ele é tão real, você pode trazer tantas coisas assim, tantas reflexões, tantas sementes que você pode plantar aí na cabecinha do leitor, que pode ajudar muito. Então, a comunicação, né, o Mulheres na Comunicação, ele vai muito de encontro com todo esse contexto de você ser interessado para ser interessante e o quanto isso te leva realmente aonde você quer chegar, né? É o velho quem tem boca vai a Roma, e quem não se comunica se estrumbica, né, como dizia minha mãe. Eu acho que é muito isso, né, e é muito real. Não tem como a gente falar que não é assim, porque é assim. Sim, em qualquer aí, né, situação da vida, né, precisa se comunicar. Sim, muito legal, Dani, e é curioso, né, ao mesmo tempo interessante. Você falou do primeiro livro, aí veio o segundo, já está chegando o terceiro livro, então é uma carreira literária que vai se consolidando, né, com parcerias aqui, parcerias ali, com livros, né, somente de você mesmo como autora, e, bom, eu vejo, né, de hoje para o futuro, né, um terceiro, né, vai ter o terceiro, mas o quarto livro, explorando temas com parcerias, acho que vai algo que vai se crescendo, né, conquistando cada vez mais leitores. Acredito que, né, esse seja o objetivo, porque a gente meio que fica viciado, né, de passar por essa jornada, né, de escrever, de publicar, a ansiedade de ver o livro impresso, né, de ver as caixas com os livros, de passar por tudo isso, de lançar o livro de novo, participar de feiras. Sim, são momentos muito prazerosos, né, que a gente quer repetir cada vez mais, né. E bom, Dani, a gente chegando aqui no final da nossa conversa, né, eu queria agradecer a participação. Fiquei muito feliz e gostei bastante, assim, você até comentou das resposta longa e tal, mas eu adoro quando é assim, porque a gente consegue entender, conhecer mais a pessoa e também sobre os livros, e novamente te agradecer pelas obras, né? Inclusive, está aqui comigo, mas eu já comentei com o pessoal da equipe do Plim, vou emprestá-los para eles conhecerem, para eles verem, para eles lerem também. E, bom, adorei a conversa, espero que você tenha gostado também.
Sim, com certeza, foi muito gratificante. É sempre muito bom poder contribuir, poder compartilhar um pouco, né, de nós, né? Porque eu acho que Sim, colocar um livro no mundo, a gente também fica muito vulnerável, né? Porque tem muito de mim aqui dentro das obras, né? E para a gente sim. é isso que importa, é jogar essa mensagem para o mundo, para que as pessoas consumam, para que as pessoas apliquem e para que sejam mais felizes. E a gente fica muito feliz. E uma vez, só para fechar, me perguntaram assim: ah, o seu livro tá fazendo sucesso? Aí eu penso, poxa, o que é sucesso, né? Eu falei, sucesso para Sim. mim é quando um leitor do meu livro chega para mim e fala, puxa vida, como eu gostei do que você escreveu, isso mexeu muito comigo, parabéns. Então, para mim, um leitor, se pelo menos eu conseguir alcançar um leitor com a minha intenção, né, com a mensagem que eu coloco ali, para mim, com certeza, já é um sucesso, é muito gratificante. Então, que continue voando aí. E E obrigada mais uma vez pelo tem. espaço, viu, Juliano? Eu, Vocês são ótimos. eu que agradeço. E o sucesso, ele é muito relativo e muitas vezes o sucesso está numa realização pessoal, né? Antes mesmo de chegar no leitor, é toda uma conquista, né? Só a gente sabe o quanto que é difícil, né? Sim, Chegar no livro pronto, impresso aqui, como falamos aqui muito, são meses, são anos de preparação. Então, o sucesso uma parte dele jornada. estar aqui. É o primeiro sucesso, né? Então, é isso. Ótima mensagem final. E, Dani, novamente, muito obrigado. Novamente, sucesso. Vou continuar te acompanhando. E até mais. Um abraço. Obrigada, eu que agradeço. A gente se fala. Um abraço a todos. Até. Tchau, tchau.